O inferno segundo a Bíblia, verdades, consequências e quem vai para lá. Você já se perguntou o que acontece após a morte? O inferno, descrito como um lugar de tormento eterno, é uma realidade ou um conceito simbólico? Hoje, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno. Fique até o final para descobrir se você está no caminho certo ou em direção ao abismo. Imagine um lugar onde não há descanso, onde o sofrimento é eterno e a separação de tudo que é bom é inevitável. Esse lugar é o inferno, e ele tem sido descrito como o destino mais assustador que qualquer ser humano poderia enfrentar. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre ele? Será que o inferno é literal? E o mais importante, quem vai para lá? Você sabia que, para Jesus, o inferno era um assunto tão sério que ele falou sobre isso mais do que qualquer outro personagem na Bíblia? Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas o inferno é mais do que uma simples metáfora ou uma história para assustar. Ele é uma realidade espiritual que carrega verdades profundas e lições essenciais para a nossa vida. Hoje, vamos desvendar os segredos sobre o inferno que talvez você nunca tenha ouvido antes. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes, enfrentar as consequências das escolhas que fazemos, e, acima de tudo, aprender como evitar esse destino eterno. Este é um vídeo que pode mudar a forma como você enxerga a sua vida e sua eternidade. Fique comigo até o final, porque há algo aqui que você precisa ouvir, algo que pode transformar o seu caminho para sempre. O que é o inferno segundo a Bíblia? Vamos começar com a definição bíblica de inferno. Em diferentes passagens, a Bíblia usa termos como Sheol, Hades, Geena e Lago de Fogo para descrever esse lugar de punição eterna. Mas o que essas palavras realmente significam? Vamos explorar. O inferno como um lugar de justiça divina. Muitas vezes, pensamos no inferno apenas como um lugar de sofrimento, mas a Bíblia também o apresenta como um símbolo da justiça de Deus. Em Romanos 12:19, Paulo nos lembra: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." O inferno é a expressão da justiça perfeita de Deus contra o mal, onde cada ato de rebeldia contra ele encontra sua justa retribuição. O inferno como total separação de Deus. Um dos aspectos mais terríveis do inferno é a separação completa da presença de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, é dito que os ímpios sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Enquanto nesta vida até os incrédulos experimentam as bênçãos gerais de Deus, o inferno é a ausência total de qualquer bondade divina. O inferno como um aviso. Jesus não falou sobre o inferno para assustar, mas para alertar. Ele usou imagens fortes como o fogo que nunca se apaga, Marcos 9:48, e choro e ranger de dentes, Mateus 8:12, para que as pessoas compreendessem a gravidade de viver uma vida longe de Deus. O inferno é menos sobre punição arbitrária e mais sobre as consequências naturais de rejeitar a graça e o amor de Deus. Em Apocalipse 20:10-15, vemos o inferno como parte do julgamento final. É o lugar onde o diabo, a besta, os falsos profetas e todos que rejeitaram a Deus serão lançados no lago de fogo. Esse destino final é chamado de segunda morte, indicando que o inferno é mais do que um lugar, é a morte eterna para aqueles que rejeitam a vida eterna em Cristo. O inferno como o oposto do céu. Enquanto o céu é descrito como um lugar de alegria, luz e comunhão eterna com Deus, o inferno é o contraste completo disso. Em Mateus 25:46, Jesus fala que os justos entrarão na vida eterna, enquanto os ímpios irão para o castigo eterno. Essa dualidade nos lembra que a eternidade tem apenas dois destinos, e o inferno é a antítese de tudo que o céu representa. O inferno e o livre-arbítrio. Talvez o ponto mais surpreendente seja este: o inferno não é imposto, mas escolhido. C.S. Lewis descreveu o inferno como a maior vitória do livre-arbítrio. Deus oferece salvação a todos, mas aqueles que persistentemente rejeitam seu convite de graça escolhem, por vontade própria, viver separados dele para sempre. Essa escolha é confirmada no inferno, onde Deus respeita a decisão de quem o rejeitou. Quem vai para o inferno? A Bíblia é clara: o inferno é o destino daqueles que rejeitam a graça de Deus. Mas quem são essas pessoas e como suas escolhas definem esse destino? Vamos explorar. Os que escolhem viver sem Deus. O inferno não é apenas um castigo, mas a consequência de uma escolha. Em João 3,19, lemos: "A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más." Aqueles que rejeitam deliberadamente a luz de Cristo e escolhem caminhar nas trevas afastam-se do próprio Deus, que é a fonte da vida. Os hipócritas religiosos. Jesus foi severo ao condenar a hipocrisia religiosa.
Em Mateus 23, 27 e 28, ele chama os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impureza por dentro. Aqueles que aparentam religiosidade, mas vivem uma vida distante da verdade de Deus, são confrontados com sua falsa espiritualidade. O inferno não é apenas para os descrentes declarados, mas também para os que fingem seguir a Deus. Os indiferentes ao sofrimento do próximo. Em Mateus 25, 41-46, Jesus descreve o julgamento final, onde separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Os que ignoraram os famintos, sedentos, estrangeiros, enfermos e presos serão lançados no fogo eterno. Este ensino nos lembra que nossa fé deve ser acompanhada de ações de compaixão e justiça. Os que blasfemam contra o Espírito Santo. Em Marcos 3:29, Jesus diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de um pecado eterno. Este pecado é considerado imperdoável porque representa uma rejeição deliberada e consciente da obra redentora de Deus em nossas vidas, fechando o coração para a salvação. Os arrogantes que confiam em si mesmos. Em Provérbios 16:18, lemos: o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Aqueles que colocam sua confiança em seu próprio poder, riqueza ou sabedoria em vez de se submeterem à soberania de Deus caminham em direção à destruição. A arrogância e a autossuficiência são portas de entrada para o inferno, pois afastam o ser humano de sua dependência de Deus. Os que recusam o convite à graça. Jesus conta a parábola do banquete em Lucas 14, 15 e 24, onde muitos convidados rejeitam o convite, preferindo seus próprios interesses. Aqueles que recusam o chamado de Deus para o arrependimento e a salvação estarão se excluindo do reino de Deus, escolhendo, por conta própria, o destino do inferno. Consequências eternas do inferno. Agora, vamos falar sobre o impacto eterno do inferno. Em Marcos 9, 43-48, Jesus alerta sobre o fogo que nunca se apaga, enfatizando a gravidade de viver uma vida longe de Deus. Mas além do fogo e das trevas, há outras consequências descritas na Bíblia. A ausência completa de esperança. Uma das imagens mais devastadoras do inferno é a ausência de esperança. Enquanto na vida terrena sempre existe uma oportunidade para arrependimento e reconciliação, no inferno essa chance se extingue para sempre. Em Mateus 25:46, Jesus descreve o destino eterno dos ímpios como castigo eterno, sem possibilidade de alívio ou mudança. A consciência plena das escolhas feitas. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento físico, mas também de tormento emocional e espiritual. Em Lucas 16:25, Abraão diz ao rico que ele deve lembrar-se de como viveu sua vida, com suas escolhas erradas e falta de compaixão. A consciência de que o sofrimento é resultado das próprias decisões será uma das maiores dores eternas. A exclusão da glória de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, é dito que os ímpios serão punidos com eterna destruição e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa exclusão significa viver para sempre longe da glória e do amor de Deus, algo que nenhum ser humano é capaz de compreender plenamente enquanto está na terra. Trevas absolutas e isolamento. Em Mateus 8:12, o inferno é descrito como trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa imagem reforça a ideia de isolamento total, sem contato com Deus ou com outros seres humanos. Não há companhia, amizade ou alívio, apenas solidão eterna. A falta de propósito. O inferno é também descrito como um lugar sem propósito ou utilidade. Em Mateus 25:30, Jesus chama o servo inútil de imprestável e o lança nas trevas. No inferno, não há produtividade, crescimento ou qualquer realização. É a existência em sua forma mais vazia e desesperadora. A ausência de redenção. A Bíblia apresenta Deus como Redentor, aquele que traz nova vida e restauração. Porém, no inferno, não existe redenção. O inferno é a antítese do propósito de Deus, um lugar onde não há restauração, apenas a permanência no estado de separação eterna. Estas consequências eternas devem servir como um chamado ao arrependimento e à busca pela graça de Deus enquanto ainda há tempo. O inferno não é o plano de Deus para você, mas o resultado das escolhas que fazemos nesta vida. Como evitar o inferno? Se você está se perguntando, como posso evitar o inferno? Saiba que a resposta é clara na Bíblia. Deus oferece a salvação a todos que o buscam de coração sincero. Vamos explorar 4 passos práticos e profundos para garantir que sua vida esteja no caminho certo. Reconheça que precisa de salvação. O primeiro passo para evitar o inferno é reconhecer que você é um pecador e que precisa de salvação. Em Romanos 3:23, lemos:
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Admitir que não podemos nos salvar por nossas próprias forças é o ponto de partida para receber a graça divina. Arrependa-se sinceramente. Arrependimento não é apenas sentir-se mal por erros cometidos, mas decidir mudar de direção. Em Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Este passo é sobre abandonar velhos hábitos e viver de forma alinhada à vontade de Deus. Confesse sua fé em Jesus Cristo. Em Romanos 10:9, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar sua fé é um ato poderoso que demonstra sua entrega e dependência de Cristo para ser seu Salvador e Senhor. Busque viver uma vida transformada. Evitar o inferno não é apenas sobre o que você acredita, mas também sobre como você vive. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viver de acordo com os ensinamentos de Cristo é a evidência de que sua fé é genuína. Conecte-se à palavra de Deus. A Bíblia é o mapa para a vida eterna. Em Salmos 1:9-105, disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ler e meditar na palavra de Deus diariamente ajuda a manter sua vida no caminho da salvação, longe do pecado. Ore e busque comunhão com Deus. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, pedindo orientação e força para resistir às tentações. Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal, Mateus 6,13. Não subestime o poder de uma vida de oração. Esteja rodeado de pessoas que compartilham sua fé. A jornada cristã não é para ser feita sozinho. Em Hebreus 10:25, somos encorajados a não deixar de nos reunir como igreja. Cercar-se de pessoas que compartilham os mesmos valores ajudará você a crescer espiritualmente e a permanecer firme na fé. Confie na graça e não no medo. Por fim, lembre-se de que a salvação é pela graça, e não pelo medo do inferno. Em Efésios 2:8-9, lemos: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Evitar o inferno não é sobre ser perfeito, mas sobre confiar completamente em Deus para sua salvação. Agora que chegamos ao final, deixe-me fazer uma pergunta direta: e você? Qual será o seu destino? A Bíblia nos mostra que o inferno é uma realidade assustadora, mas também nos revela um Deus cheio de amor, que não quer que ninguém se perca. Ele oferece a cada um de nós a chance de mudar de direção e viver uma eternidade ao seu lado. Não há neutralidade nessa escolha. Cada dia, cada decisão, está nos aproximando de Deus ou nos afastando dele. A boa notícia é que enquanto há vida, há esperança. A salvação está disponível para você agora mesmo. Não importa o que você tenha feito ou o quão longe você ache que está de Deus, Ele está de braços abertos, esperando você dar o primeiro passo. Pense nisso: o inferno não foi feito para você. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Mas cada escolha de rejeitar a graça de Deus nos coloca mais perto desse destino. Hoje, você tem a chance de mudar sua história, de sair do caminho do medo e caminhar em direção à vida eterna. Se você sente no coração que precisa de Deus, não espere mais. Ore, converse com Ele, e entregue sua vida. Não precisa ser complicado, apenas sincero. E antes de você sair, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer saber mais sobre o que a Bíblia diz sobre o céu e a vida eterna, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu espero te ver lá. Até a próxima, e lembre-se, Deus te ama, Ele nunca desistiu de você, e nunca vai desistir. A decisão agora está em suas mãos. Se este vídeo trouxe esclarecimento para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E se você quer saber mais sobre o céu, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Até a próxima e que Deus abençoe você.